E aí, pessoal, tudo beleza? Mais uma videoaula da nossa disciplina Projetos de Programa. Pessoal, na aula de hoje eu irei, eu irei apresentar a minha implementação do exercício que eu passei na aula passada sobre classe abstrata, beleza? Então eu vou apresentar a minha solução e vou explicar como ela foi desenvolvida e como ela explora o conceito de classe abstrata, ok? Eu vou exibir agora o exercício, o enunciado do exercício que eu passei, né? Implemente em Java uma classe abstrata que represente um típico eletrodoméstico com os atributos voltagem, preço, on, underline, off e os métodos abstratos ligar e desligar. Implemente também classes concretas derivadas a partir da classe abstrata e os respectivos métodos abstratos herdados. Implemente uma subclasse abstrata filha da classe abstrata pai. Olha só que legal. Em seguida, derive e implemente duas subclasses concretas a partir da subclasse abstrata e verifique se elas herdaram os métodos abstratos definidos na classe abstrata pai. Eu me divirto, pessoal. Implemente a classe principal com uma lista de objetos instanciados das classes concretas. Beleza? Vamos para a resolução do exercício? Vamos lá, vou abrir aqui meu Eclipse. Ok, eu vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Ok, esse exercício, essa resolução, eu vou depois compartilhar no nosso grupo, no Google Classroom. Ok? Vou compartilhar o código-fonte para vocês. Mas vamos lá. Então aqui eu tenho um projeto, aqui são as classes, né? O projeto se chama exercício, classe abstrata, e aqui eu tenho todas as classes, beleza? Vamos começar pela classe abstrata, né? A classe abstrata é a classe pai, né? A superclasse. Vamos dar uma olhada então nela. Eletrodoméstico. Eletrodoméstico. Por que a classe eletrodoméstico ela é uma classe abstrata? Porque eletrodoméstico, pessoal, é algo geral, né? É um conceito geral, certo? Não é um conceito específico, ok? É um conceito abstrato. Eletrodoméstico. O que é um eletrodoméstico? Certo? Uh, e esse conceito abstrato, ele se refere a um determinado tipo de dispositivo, certo? Uh, esse tipo de dispositivo, normalmente ele tem alguns atributos, né, que são comuns, que é preço, né, o dispositivo ele tem um preço, voltagem, ele, ele tem o atributo on-off do tipo Boolean, né, que on-off significa ligado, desligado, certo? Então, esses são os três principais atributos dessa superclasse, né, que ela foi implementada como uma classe abstrata, que ela representa objetos do tipo eletrodoméstico, dispositivos, né, do tipo eletrodoméstico, que possuem em comum, novamente, um atributo do tipo preço, um atributo do tipo voltagem, um atributo do tipo on, underline, off, certo? Beleza. Observem que na sequência eu declarei dois métodos abstratos. Primeiro método abstrato, observem aí, ó. Public abstract void ligar.
E o segundo método abstrato? Public Abstract Void desligar. Por que esses dois métodos por que eles são abstratos? Porque eu ainda não sei, né, qual é o eletrodoméstico que deve ser ligado e desligado, certo? Então, como eu ainda não sei, eu declarei esses dois métodos como abstratos. São métodos desprovidos de implementação. Tudo bem? A classe abstrata, ela tem um método construtor. Método construtor. Certo? Apesar de ter método construtor, a classe abstrata, ela não pode ser instanciada. Ok? Tudo bem? Né? Basicamente, esse método construtor ele vai ser usado para viabilizar que seja possível, através dele, instanciar, certo? Instanciar objetos que foram criados a partir de subclasses da classe eletrodoméstico. Ok? Esse método construtor ele tem dois argumentos. O argumento ligado e o argumento voltagem. O argumento ligado, observe, o valor dele vai ser armazenado no atributo on_off. E o atributo voltagem, o valor dele vai ser armazenado no atributo voltagem. Certo? Então, repetindo, classes abstratas também podem ter métodos construtores, porém, não podem ser usados para instanciar, né, a classe, criar um objeto a partir da classe abstrata. Certo? Mas vale mencionar que esse método construtor ele tem uma finalidade, sim, porque ele viabiliza que seja possível que objetos sejam instanciados a partir das subclasses da classe eletrodoméstica, caso essas subclasses sejam classes concretas. Na sequência, a gente observa os métodos concretos da classe abstrata. Certo? São métodos que são implementados. Esses métodos, eles implementam o encapsulamento. Né? Por exemplo, setVoltage, getVoltage, setLigado, tudo bem? Esse isligado é uma, vamos dizer assim, tem a mesma finalidade do getLigado, tudo bem? É uma forma semântica diferente de implementar o método getLigado. Ou seja, isligado significa está ligado, não é isso? GetPreço, né? e setPreço, beleza? Então a gente observa aqui os métodos que implementam o conceito de encapsulamento, que são métodos concretos. O método construtor, né? Método construtor. E os métodos abstratos, ligar e desligar. Beleza? Beleza. Então, de acordo com o enunciado do exercício, é necessário que eu, a partir dessa superclasse abstrata chamada elétrico doméstico, eu possa derivar subclasses, né? Então, eu vou pegar aqui uma subclasse, a rádio, a subclasse rádio. Olha só. Rádio é um tipo de eletrodoméstico, beleza? Por isso que eu usei essa palavra reservada aqui, ó, extend. Rádio estende a superclasse eletrodoméstico, que é uma classe abstrata. Beleza? Então, classe é um tipo de eletrodoméstico. Vamos dar uma olhada nos atributos. Bom, observe que eu declarei aqui, ó, duas constantes. A primeira eu chamei de AM e a segunda eu chamei de FM. Certo? Ou seja, essas duas constantes, elas representam duas faixas de frequência normalmente, né, encontradas no rádio. Duas abordagens de modulação de frequência.
AM e FM. Tudo bem? O valor de AM é 1, o valor de FM é 2. Certo? Uh, na sequência, eu declarei aqui um atributo que eu chamei de banda. Tem um outro atributo aqui chamado sintonia. E um outro atributo chamado volume. Ok? Tá claro, né? A finalidade desses atributos. O rádio tem volume, o rádio tem sintonia, o rádio tem banda, né? Além da forma de modulação, que pode ser AM ou FM. Ok. Na sequência, a gente observa aqui ó, a implementação do método construtor, né? da subclasse rádio. Beleza? E aí, observe, quando a classe rádio ela for instanciada, por meio do método construtor rádio, vai ser definido o estado inicial desse objeto do tipo rádio. Vamos observar qual é o estado inicial desse objeto do tipo rádio. O volume dele vai ser setado como 0. Tudo bem? A sintonia dele, ó, ele vai estar setado numa zero, né, uma zero frequência. E a banda, olha a banda né, vai ser uma banda do tipo FM, ok? FM. Observem que eu usei aqui ó, a constante, né, FM, que se refere à banda, né, se refere à forma de modulação. E aí, observem aqui, ó, eu estou chamando o método super, usando o método super. O método super ele permite que seja possível invocar o método construtor da superclasse, que nesse caso aqui é eletrodoméstico, passando dois atributos, aliás, passando dois argumentos. Né? O segundo argumento é voltagem, e esse primeiro argumento aqui, vamos dar uma olhada lá na classe eletrodoméstica. Observem aqui, ó. O primeiro argumento é exatamente o argumento que vai guardar um valor booleano que se refere se o rádio está ligado ou desligado. Observem que eu estou passando false. Então significa que quando esse rádio ele for criado, ele vai estar desligado. Beleza? Ele vai estar desligado. Vai estar desligado, ele vai ter uma determinada voltagem, ele vai estar configurado para a banda FM, ele vai estar sintonizado na frequência 0 e ele vai estar e o volume dele vai estar vai estar zerado. Beleza? Vamos dar uma olhada agora na implementação do método desligar, certo? Então, o método desligar, ele é um método abstrato, né? Ele foi definido originalmente aonde? Na superclasse eletrodoméstico, beleza? E na subclasse rádio, eu estou reimplementando esse método. Na verdade, implementando porque ele não foi implementado na classe eletrodoméstico, certo? Observem como ele foi implementado. Bem simples, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Quando o rádio ele for desligado, observe, eu vou chamar o método setLigado, passando false, né? Ou seja, false, né? Eu quero desligar o rádio. Vale ressaltar que eu, através do operador super, né, eu estou invocando o método setLigado lá da superclasse. Né? Beleza? Como eu vou desligar o rádio, então eu vou chamar o método setSintonia e vou passar 0. Né? Vou chamar o método setVolume e vou passar 0. Beleza? Simples, não é não? Vamos dar uma olhada agora no método ligar. O método que vai ligar o rádio. Novamente eu vou chamar o método setLigado
Só que ao invés de passar falso, eu vou passar true, ou seja, verdadeiro. Né? Eu quero, né, ligar o rádio. True, eu quero ligá-lo. Vou chamar o método set sintonia e vou definir uma determinada faixa de frequência, por exemplo, 81.1 MHz. Né? E vou chamar o método set volume para setar o volume. Né? 25 decibéis. Beleza? Certo? Tudo bem? Observem que a classe rádio, ela não tem nenhum erro. Ó, o Eclipse não está reclamando, não tem nenhum erro. Agora eu vou fazer o seguinte. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou apagar aqui, ó, o método ligar. Vou apagar. Beleza? Eu apaguei e olha só. Olha o que aconteceu. Deixa eu até aumentar aqui, ó. Estão vendo aqui que o Eclipse está reclamando agora? Tem aqui, ó, um erro. E olha só qual é o erro. O tipo rádio deve implementar o método abstrato herdado da classe eletrodoméstico. Qual o método abstrato que ele deve obrigatoriamente implementar? O método ligar. Estão vendo aí? O método ligar. Aqui, ó. Como eu havia falado para vocês na aula passada, os métodos abstratos, eles são obrigatórios, né, a implementação na subclasse. Ok? Então eu tenho que implementar. Né? Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou dar um Ctrl Z aqui, ó, para recuperar, né, a implementação do método ligar, e observe que o erro, ó, sumiu. Né? O erro sumiu. Deu para entender, pessoal? Certo? Bom, os outros métodos são os métodos que implementam o conceito de encapsulamento. Get banda, set sintonia, get sintonia, get volume e set volume. Beleza? Certo? De acordo com o enunciado do exercício, eu deveria derivar, né, subclasses a partir dessa superclasse abstrata. Eu derivei rádio, acabei de mostrar para vocês. Deixa eu compilar aqui. Né? Agora eu vou mostrar uma outra subclasse, a subclasse TV. Né? TV é um tipo de eletrodoméstico, certo? TV é um tipo de eletrodoméstico. Beleza. E TV tem atributos que são específicas, né, a TV, como por exemplo, tamanho, né, o tamanho da TV em polegada, o canal da TV, né, o volume da TV. Beleza? Certo? Observem um detalhe. Vamos voltar lá para a classe rádio. Quais são os atributos da classe rádio? Que são específicos ao rádio. O rádio, ele tem uma banda, ele tem uma sintonia, né? E tem um volume também. Olha só, o atributo volume, ele se repete, né? Ele está sendo repetido na subclasse rádio e na subclasse TV. Certo? Então, quando isso acontece, o que a gente tem que fazer, hein, pessoal? Estão lembrados? A gente tem que, é recomendado, né, que a gente declare esse atributo volume lá na superclasse, né? Nesse caso aqui seria a classe eletrodoméstico. Beleza? Eu não fiz isso de uma forma proposital. Certo? Vamos dar uma olhada numa outra subclasse? Subclasse som. Novamente, ó, essa subclasse som, ela tem o mesmo atributo, ó, volume. Como esse atributo é comum a rádio, TV e som, eu poderia tirar esse cara daí e declará-lo na superclasse eletrodoméstico. Certo? Do jeito que eu implementei, tá errado? Não. Funciona? Funciona. Mas não é a forma mais elegante. Certo? Eu não exploro o conceito de generalização de herança corretamente. Deu para entender? Então bora voltar lá para a classe TV. Então beleza, a TV tem atributos que são específicos a ela, como atributo tamanho e canal. Vamos dar uma olhada no método construtor na classe TV. Quando esse método construtor ele for chamado para que um objeto
do tipo TV seja criado, né, para que essa classe seja instanciada, através desse método construtor, esse método construtor vai receber dois argumentos de entrada. O argumento tamanho e o argumento voltagem. Beleza? Então, através desses dois argumentos, vai ser possível definir o estado inicial dessa TV que vai ser criada. E qual é o estado? Qual será o estado inicial dessa TV? O volume dela vai estar zerado, o canal dela vai estar zerado, ela vai ter um determinado tamanho. Beleza? E observem que o super normalmente ele está sendo usado para chamar o método construtor da superclasse eletrodoméstico, especificando que a TV vai estar desligada, né, falsa, e que essa TV ela vai ter uma determinada voltagem. Né? Beleza? Vamos dar uma olhada agora na implementação dos métodos desligar e método ligar. Como a TV ela é uma subclasse da classe eletrodoméstico, obrigatoriamente os métodos de desligar e ligar devem ser implementados. Beleza? Então, a implementação dos métodos desligar e ligar é similar à implementação dos métodos desligar e ligar da classe anterior, da classe rádio, que eu expliquei. Né? O que diferencia são os métodos que vão ser chamados. Eu vou continuar chamando o método set ligado, né, por exemplo, nessa implementação aqui do método desligar, observe o valor, né, do método set ligado falso, ou seja, a TV ela vai ser desligada. O valor do método set canal, zero, o canal vai ser setado para o canal zero, canal que não existe. Set volume, vai ser ajustado, o volume vai ser ajustado para zero. Estão entendendo? Já a implementação do método ligar, novamente eu vou chamar o método set ligado, só que eu vou passar true para que a TV seja ligada. Vou chamar o método set canal, que eu vou ligar a TV num determinado canal, por exemplo, canal 3. E set volume, né, eu vou setar o volume da TV 25 decibéis. Beleza? E aí eu tenho aqui a implementação dos métodos get, né? Get tamanho, set tamanho, get canal, set canal, get volume e set volume. Os métodos que implementam o conceito de encapsulamento. Beleza? Bom, no enunciado do exercício é pedido para que seja derivado, a partir da superclasse eletrodoméstico, dessa superclasse abstrata, uma subclasse abstrata. Estão lembrados disso? Uma subclasse abstrata. Certo? E aí eu fiz isso. Eu derivei uma subclasse abstrata, que é a subclasse som. Olha aí, a subclasse som. Por que a subclasse som ela é uma subclasse abstrata? Som. Som é algo abstrato, né? Som. Que tipo de som? Né? Qual é o tipo de som? Certo? Que tipo de som? Certo? É um som residencial? É um som veicular? Né? Que tipo de som é? Estão entendendo? Então, por isso que essa subclasse ela foi definida como uma classe abstrata, né? Que é uma subclasse de uma classe abstrata chamada eletrodoméstico. E aí ela tem o atributo volume, beleza? E essa subclasse ela tem um método construtor, que é o método som, né? O método construtor som, que recebe 3 argumentos de entrada. O primeiro argumento, ó, on, underline off, né? Underline off, acho que faltou aqui um F. Underline off. Né? O segundo argumento, voltagem, e o terceiro argumento, volume. Beleza? E aí, quando esse método construtor dessa subclasse som for invocado, né, o que ele vai permitir? Vai permitir que seja possível, por sua vez, através do método super, né, invocar o método construtor da superclasse eletrodoméstico. Entenderam? E dessa forma, conseguir criar um objeto que ele terá um volume, ele terá uma voltagem e ele terá um estado de ligado ou desligado. Né? Um status de ligado ou desligado. Certo? E, né, ele terá um determinado volume, como eu já falei. Beleza? Deixa eu salvar aqui que eu fiz uma modificação. Deixa eu compilar. Beleza. Ok. E aí,
a partir dessa subclasse abstrata, eu derivei duas subclasses concretas. A primeira, som residencial. Som residencial, certo? Então, aliás, desculpem, som residencial é uma subclasse abstrata também, né? A classe concreta é essa daqui, ó, som vincular, exatamente, som vincular. Então tá aqui, ó, som vincular, ela é uma classe concreta, beleza? Ela é uma classe concreta e ao mesmo tempo ela é uma subclasse da classe som, ok? Ela é uma subclasse da classe som. Por ela ser uma classe concreta, ela obrigatoriamente ela vai ter que implementar os métodos desligar e ligar. Olha só que legal, certo? Esses métodos desligar e ligar, originalmente eles foram definidos aonde? Lá na superclasse, né? Na superclasse eletrodoméstico, certo? Mas por que eu obrigatoriamente eu tenho que implementar esses métodos desligar e ligar, né? Porque são métodos abstratos que foram definidos na PAI, né? Na PAI de todas as classes, né? Que é eletrodoméstico, né? Eletrodoméstico é pai da classe som, que por sua vez som é pai da classe som veicular. Vocês entenderam? Né? Então, som veicular herda de som, que por sua vez herda de eletrodoméstico. Muito legal, né, pessoal? Muito legal. Beleza? Certo? Bom, então vou fazer o seguinte agora. Eu vou executar isso. Aliás, falta apresentar a classe principal. Vamos dar uma olhada aqui na classe principal, classe main. Né? Então aqui é a classe principal, ela implementa o método main. Aí vamos ver o que foi que eu fiz aqui no método main. A primeira coisa que eu fiz foi instanciar uma classe concreta, né? Que é a classe TV. Então eu criei uma televisão, né? Uma TV, guardei aqui na variável TVLG a referência dessa TV que foi criada. Né? E aí, por meio dela, ó, eu liguei a TV, né, chamando o método ligar. Liguei a TV, certo? Ó, um detalhe, ó, quando a TV ela foi instanciada através do método construtor, eu especifiquei o tamanho da TV, né, ela tem 29 polegadas, e a voltagem da TV, 110 volts. Ok? E aí depois, através do método ligar, eu liguei a TV, através do método setCanal, eu setei o canal da TV, e através do método setPreço, eu setei, né, o preço da TV. Beleza? Certo? E aí, na sequência, eu resolvi apresentar, imprimir o estado dessa TV. Então, para isso, eu printei na tela a mensagem. Neste momento, a TV está o quê? Olha só que interessante. De propósito, olha só o que foi que eu fiz. Eu chamei o método desligar, desliguei a TV, né? E aí eu printei na tela, ó, o print aline aqui, ó, o estado da TV, se ela está ligada ou desligada, usando exatamente, né, essa linha de código aqui. Né? Vocês estão lembrados, vocês devem lembrar que aqui eu tenho, né, uma estrutura condicional, né, dependendo do estado, né, que é retornado por esse método, pode ser true ou false, né? Se for verdadeiro, vai ser executado, vai ser impresso exatamente ligada, se não, desligada. Ok? E aí depois eu criei um outro objeto, né? Só que agora é um objeto do tipo rádio, chamei o método construtor, né? Chamei o método construtor, da classe rádio. Um rádio foi criado, um objeto rádio foi criado. Eu guardei aqui nessa variável que eu chamei de rádio Sony, do tipo rádio. E por meio dela eu chamei o método ligar. Beleza? Liguei o rádio. E aí por meio da variável rádio Sony eu sintonizei aqui uma frequência, né? Especifiquei aqui uma frequência 20.30 MHz, né? Através do método setVoltage eu especifiquei a voltagem do rádio, 110 volts. E através do método setVolume eu especifiquei o volume do rádio. Tá? E desliguei o rádio no final.
Beleza? Deixa eu executar para vocês esse código. Vamos lá, deixa eu executar aqui. Executei, deixa eu expandir aqui. Eu expandi. Olha só que legal. Deixa eu dar um zoom. Ó, neste momento a TV está desligada e o rádio está desligado. O som veicular foi ligado. Vamos brincar. Bora brincar agora com esse código. Deixa eu voltar para o código. Então, é o seguinte, eu vou comentar aqui esse código. Comentei, beleza? Comentei. Se eu comentei, significa que eu não vou desligar a TV, certo? Então, eu comentei, vou salvar, vou compilar, vou executar. Bora ver o resultado? Olha o resultado. Neste momento a TV está ligada. Beleza? Certo? Bom, o rádio. O rádio. Vou fazer a mesma coisa para o rádio, só que eu não tô printando na tela, né, não estou printando na tela o estado do rádio, tá? Mas eu posso fazer isso, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar aqui, ó. Para ganhar tempo eu vou pegar esse código aqui, vou copiar, eu vou colar aqui e vou mudar o objeto. Ao invés de ser TV LG, vai ser Rádio Sônia, né? Rádio Sônia. Beleza? Rádio Sônia. Bora ver qual vai ser o resultado? Eu vou salvar, vou compilar, vou executar. Vamos ver aqui o resultado. Olha aí, o rádio está ligado. Beleza? Vamos desligar o rádio? Vamos desligar o rádio. Para desligar o rádio, então eu vou chamar o método desligar. Eu vou habilitar aqui, ó. Certo? Vou salvar. Vou compilar. Vou executar. E o resultado? Rádio está desligado. Beleza? Certo? Observe que aqui no console tem uma outra mensagem aqui, ó. O som vincular foi ligado. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vendo aqui embaixo, ó. Aqui eu instanciei, né, uma classe chamada som, né, som veicular, e instanciei, chamei do método construtor. Primeiro parâmetro, eu especifiquei que o som está desligado, eu passei false, e passei a voltagem do som, né? E passei esse terceiro parâmetro aqui, se refere ao volume, exatamente, volume zero. Então o objeto foi criado, foi instanciado e depois eu liguei, ó, guardei aqui na variável som veicular, né, a referência, e depois eu liguei chamando o método ligar, beleza? Vamos dar uma olhada nessa classe, som veicular, cadê ela? Tá aqui, ó, som veicular. Eu já tinha explicado para vocês antes, né? Beleza? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu voltar lá para o som veicular. Cadê? Não, classe principal, tá aqui, classe principal, tá ligado. Vamos desligar? Então vamos desligar. Eu vou ponto desligar. Desligar, salvar, compilar, executei. Olha aí, ó, som veicular foi desligado. Legal, né? Legal. Bom, aí observe que a partir da subclasse abstrata som, eu derivei uma subclasse concreta que eu chamei de som veicular, certo? Mas eu também derivei uma outra subclasse chamada som residencial, e eu derivei essa subclasse como uma subclasse abstrata de uma forma proposital para mostrar para vocês que é possível a gente criar uma hierarquia, né, de classes abstratas, né, certo? Por exemplo, a partir dessa subclasse som residencial, eu posso derivar uma subclasse concreta, né? Deixa eu tentar pensar aqui numa subclasse concreta que pode ser filha de som residencial.
Vamos pensar aqui. Um tipo de som residencial. Tipo de som residencial. Um microsystem. Um microsystem é um tipo de som residencial. Beleza. Então eu vou fazer o seguinte agora. Ó. Eu vou criar aqui uma subclasse. Ó. File, class. Certo? Eu vou chamar essa classe de som microsystem. Certo? Vou especificar qual é o pai. Né? O pai, qual é a superclasse. Nesse caso, qual é que vai ser? Vai ser som residencial. Será que eu vou encontrar aqui, ó? Aqui, ó. Som residencial. Beleza? Ok. E aí eu vou dar um finish. Vamos ver o que vai acontecer. Olha que legal. Olha o que o Eclipse fez para mim. Cara, muito legal, né, pessoal? Criou para mim, ó, o método construtor, né? E criou para mim os métodos abstratos, ligar e desligar. É claro que eles não estão implementados. Falta eu implementar, beleza? Então eu vou fazer isso, né? Eu vou chegar aqui e vou implementar, por exemplo. Eu vou implementar aqui, ó, system. Pessoal, estão escutando aí meu filhinho chorar, por favor, não leve a mal. Alt faz parte. Print ln. Opa. Print ln. Certo? Print ln. Aí eu vou escrever aqui uma mensagem tipo o microsystem foi ligado. Beleza? Vou fazer algo similar para desligar, só vou mudar status, né? Foi desligado. Desligado. Beleza? Certo? Bom, eu vou salvar. Vou compilar. Compilei. E agora eu vou usar essa classe, a classe som residencial. Eu vou instanciar. Então eu vou lá para o método principal da classe main. Né? E aqui embaixo, ó, vamos lá. Som. O nome da classe é som microsystem, né? É isso? Som microsystem. Som microsystem. Certo? É o tipo, né? Aí eu vou criar aqui uma variável, vou chamar de microsystem. Pronto. Microsystem igual new. Né? Vou chamar o método construtor. Som microsystem. Certo? E quais são os argumentos de entrada? Vamos ver aqui os argumentos de entrada. Deixa eu subir aqui um pouquinho para vocês enxergarem melhor. Quais são? Booleano, né? Significa ligado, desligado. Int e int. Tá, beleza. Então eu tenho aqui, eu vou deixar desligado, né? Vai estar desligado. Ele vai estar desligado e só um minutinho, vai estar desligado. A voltagem dele vai ser 110 e ele vai estar com volume baixo, volume 0. Beleza? E aí agora eu vou ligar o microsystem. Eu vou pegar aqui a variável microsystem e por meio dela eu vou chamar o método ligar. Cadê o método ligar? Tá aqui, ó. Método ligar. Beleza? Vou salvar, vou compilar, vou executar. Executei. Deixa eu abrir aqui o console. Aí, ó. O microsystem foi ligado. Beleza, pessoal? Legal, né? Muito legal, pessoal. Muito legal. Muito legal. É empolgante. Bom, então eu acabei de apresentar para vocês aqui, né, a solução para esse exercício. Eu fiz questão de mostrar
essa solução, essa implementação, explicar, porque esse assunto é um pouco mais complexo, né? É um exercício um pouco mais complexo comparado com os anteriores, então foi por isso que eu fiz questão de explicar para vocês a resolução desse exercício. Recomendo fortemente que vocês estudem esse código, estudem esse exercício. Por quê? Porque, adiantando logo, a nossa segunda avaliação, que deverá ser provavelmente no final desse mês ou no início do mês de outubro, ela vai ser baseada exatamente nesses conceitos que nós estamos aprendendo agora. Polimorfismo, variável polimórfica, classe abstrata. Ainda tem mais um assunto que a gente vai ver daqui na próxima aula, né? E olha só, já vou adiantar para vocês o que vocês vão fazer. Vocês vão implementar um game. Um jogo. Um jogo. O pessoal que curte game, né? Vocês vão implementar um game do tipo RPG, certo? Usando polimorfismo, usando classe abstrata, usando herança, generalização, certo? E outros conceitos que a gente vai aprender nas próximas aulas. Beleza, pessoal? Então eu vou parar por aqui. Qualquer coisa, me mandem mensagem. Um forte abraço para vocês. A gente volta a se ver na próxima videoaula. Pô, nesse vídeo não teve piada, né?